Está começando mais um ProLaborCast. Hoje, com mais um episódio da série RH Nota 10. Esse episódio foi feito com o objetivo de descomplicar os desafios do dia a dia do mundo corporativo. Se você é profissional do RH, fica com a gente. Se não é, fica também, que vai ser muito legal. Meu nome é Solânia Leite e eu estou hoje aqui com dois convidados muito especiais, com a Anne e com o Luiz, para a gente falar sobre o teletrabalho. O Luiz é auditor fiscal, a Anne é RH da ProLabor, mas eu vou deixar para eles mesmos se apresentarem. Seja bem-vinda, Anne, seja bem-vindo, Luiz. Obrigado. Eu sou Luiz Freitas, auditor fiscal do trabalho e professor nos cursos de Direito, RH e Contábeis. Eu sou Anne, sou coordenadora de RH da ProLabor com atuação generalista. E é muito bom estar aqui hoje com o Luiz, mais uma vez, né, Luiz, para a gente falar sobre um tema tão polêmico, né? E que é o teletrabalho. E assim, a gente sempre escuta muito falar de teletrabalho, de home office, que hoje virou moda, né? Virou moda. E assim, Luiz, começando, quais são as maiores dificuldades das pessoas no teletrabalho? É a parte burocrática? É a parte da segurança do trabalho? É o quê? O que é que os empresários, os contratantes têm mais dificuldade? Tudo bem. Primeiro, esclarecer que a CLT faz uma definição clara de teletrabalho, né? Deixando muito claro o que é o teletrabalho, e que é um pouco diferente do que alguns especialistas falam que diferencia do home office para o teletrabalho, trazendo diferenças. Por exemplo, o home office seria qualquer trabalho em casa, né? Que não usasse a tecnologia da informação. E o teletrabalho, especificamente, tem que usar a tecnologia, ou seja, tem que usar os meios telemáticos para se comunicar e para trabalhar. E ele pode ser feito em casa ou não, né? Pode ser feito em qualquer outro local. Mas você me perguntou dos desafios. Hoje, os desafios maiores no teletrabalho ainda tem um pouquinho de burocracia, ninguém pode negar, porque ainda há dúvidas de como fazer, né? De como ser feito esse contrato, esse aditivo. Tem também a questão da jornada, que a gente vai abordar um pouco aqui, que também é outro problema sério, né? E a questão da segurança e saúde, você falou muito bem, porque pode causar adoecimento. E é um pouco difícil a fiscalização do empregador, porque ele não está no local de trabalho desse trabalhador, né? Ele está na sua casa. Porque a gente fala do teletrabalho e do home office. Eu estava conversando com a Anne, né, antes da gente começar, e ela falando de uma empresa que, como era, Anne, que você estava falando? Que tinha o hábito de tratar o home office e o teletrabalho como coisas distintas, né? O teletrabalho não tinha aquela obrigação de controle de jornada, e sim um acompanhamento de produtividade, muito diferente do home office que a empresa pontuava. Então, o conceito da CLT não é bem esse, né? Isso, a CLT é um conceito só do teletrabalho. Mas é claro que a gente usa hoje tudo igual. Home office, trabalho remoto, teletrabalho, está tudo assim, vamos dizer, como se fossem sinônimos, né? Mas, na verdade, a CLT faz uma pequena diferença aí. Na realidade, essa diferença existe, né, Luiz? Se é o controle de ponto ou se é a produção. Aí, como é feito esse controle? Pronto, aí você trouxe um assunto novo, que é uma medida provisória, que saiu em março de 2022, que ainda está em vigor e, portanto, já está valendo, que faz essa distinção. A medida provisória 1108. E ela está, o que é que ela traz de diferença? Exatamente isso que a Anne está falando, que é a diferença do teletrabalho por jornada, teletrabalho por produção. Então, eu posso determinar, eu, empregador, posso combinar com o meu empregado que ele vá para casa por produção, ou seja, ele vai me entregar alguma coisa. Número de visitas, entregar número de vendas, enfim, alguma coisa. E que os aí eu não vou métodos de controlar. avaliação são diferentes, São né? diferentes, exatamente. Como é que eu vou avaliar essa produção, essa meta, estabelecer? Isso vai ser combinado patrão com o empregado. Esse não tem controle de jornada. Porque o que me interessa é a produção. Que horas ele vai fazer? Não interessa. É claro, nem todo serviço dá para fazer de madrugada, mas tem alguns que dá para fazer de madrugada. E o trabalhador fica um pouco livre, vamos dizer assim, entre aspas, para fazer algumas atividades da sua casa. Aí já não fica aquela complicação de hora extra, de noturno, de final de semana, já fica Ele mais... fica fora do capítulo de jornada, ou seja, não teria hora extra, não teria adicional noturno, nem ponto, nem nada. Nada. Essa é uma novidade trazida pela medida provisória, mas daqui a pouco a gente vai abordar algumas questões que são ainda, que geram polêmica. E o outro é aquele da jornada, em que eu jogo o trabalhador para casa, ele vai para casa, mas está controlada a jornada dele, com ponto e tudo. Ou seja, o ponto pode ser um ponto através do celular, através de acesso a alguma senha do sistema da empresa. E aí você sabe que hora ele entrou, que hora ele saiu, que hora ele começou. E aí eu tenho que monitorar, eu como empregador, vou monitorar esse trabalhador.
Então, essa é a diferença aí. E assim, o trabalhador, ele tem que aceitar esse trabalho ou assim, se o dono da empresa, o empregador no caso, você vai ficar em casa e pronto. Boa pergunta, porque tem que fazer a distinção do tempo da pandemia. Na pandemia era o patrão que determinava a ida dele para casa, ou seja, não tinha querer. Hoje é um acordo. Como sempre foi, né? Na verdade, na pandemia foi uma exceção. Houve uma medida provisória que dizia que o empregador poderia determinar a ida para casa. E agora? Tem que haver um acordo. E esse acordo, de preferência, aí vai a sugestão pessoal do RH, faça por escrito, né? Porque senão fica sem ter como provar que esse acordo aconteceu. Isso para ir para o teletrabalho. Precisa do acordo, o empregado tem que concordar. Para voltar também? Para voltar, não. Aí, para voltar, a CLT diz que o patrão vai determinar. E aí o empregado não precisa concordar. Por que não? Tem uma lógica. Vai que deu errado. Vai que a produção caiu. Vai que a produtividade desabou. Vai muita avaliação. Vai muita avaliação. O empregador vai perceber, às vezes, nem sempre, claro. Pode ser que até a produtividade suba. Mas vai que desaba. Vamos supor que o empregado passa a ter mais preocupação com as coisas da casa do que com a coisa do trabalho. A produtividade desabou. E a disciplina, né? Porque nem todo mundo tem essa disciplina de trabalho. Nem todo mundo tem escritório, nem todo mundo tem um quarto fechado só para ele. Tem casas que não tem estrutura, né? Mas então, aí vem aquela história, quando a pessoa vai para esse trabalho, né, teletrabalho, né, ou home office, como chamam, a empresa tem algumas responsabilidades de estrutura também, não tem? Com certeza, tanto física, né, quanto valor. Valor, ressarcimento. Mas só fechando aquela questão anterior, aí a volta para dentro da empresa, ou seja, para o trabalho dentro da empresa, o empregado tem 15 dias para se organizar. Ele tem 15 dias para voltar. Por quê? Porque ele vai ter que rearranjar a vida dele. Ele estava lá cuidando do menino, cuidando do pai, cuidando da mãe, deixando o filho em colégio e agora não vai estar mais. Então ele vai ter 15 dias para se adaptar. Para não ser também para não ser pega amanhã, não pode fazer isso, né? Agora tem aí uma polêmica. E se ele não voltar? Poderá dar uma justa causa. Aí sim é um caso de justa causa, que seria uma indisciplina, ele não está obedecendo uma insubordinação, não está obedecendo a ordem do empregador de retornar. E muito empregado não sabe disso. Não, já que para vir eu tinha que concordar, para voltar eu tenho que concordar. Não é assim. Não é assim. E aí é muito importante o acompanhamento até do RH nisso aí, né? Tanto na produtividade, como toda essa... E fica mais difícil acompanhar cada casa nas suas casas, né? Sim. Fica mais difícil. Na verdade, nesse período, veio muito o assunto de metodologia ágil, né? Que você conseguia acompanhar a distância e conseguiu fazer essa média do que está sendo produtivo e do que não está sendo produtivo. Né? Isso, o que compensou não para a empresa, né? Porque às vezes pode ter... Assim, tem vantagem o teletrabalho para o trabalhador? Tem. Ninguém pode negar que tem algumas vantagens. Deslocamento ele não vai ter, né? Não tem o estresse de pegar ônibus. Às vezes você passa 1 hora para ir, 1 hora para voltar, você já economizou 2 horas do seu dia. Você tem um pai, uma mãe que precisa de cuidados, um filho especial, então tem algumas vantagens. Mas aí não pode haver abuso por parte do empregado. Aí já vem aquele outro lado, né, de assim... Tudo isso o empregador pode entender que atrapalha a jornada de trabalho. Sim, principalmente aquele por jornada. Né? Porque ele tem que se desligar aquelas 8 horas ali, ou seja, desligar das coisas de casa e se concentrar no trabalho. Né? E às vezes quando você tem um filho, criança, é difícil, né? Difícil, porque às vezes é no mesmo quarto, é no mesmo cômodo. Não é todo trabalhador que tem uma casa com escritório disponível 24 horas para ele. Além da adaptação do próprio ser humano. Sim, né? Tem ser humano que não se adapta. É. A gente já perguntou em outro podcast, mas não sempre vale a pena repetir a questão da refeição. Esse trabalhador, Luiz, que está em casa. Sim, muito bem. Esse aí é um problema que tem que ver a convenção. Esse é o primeiro ponto. Né? Durante a pandemia, de novo, fazendo a distinção. A medida provisória mandava conceder todos os benefícios para quem estivesse em casa. Acabou, não tem mais a medida provisória da pandemia, volta a valer a legislação. Então, se a convenção for clara e disser que tem que aplicar e dar, conceder para todos os trabalhadores, inclusive o home office, vai receber. Se ela for omissa, né, se ela não disser nada, teoricamente a empresa poderia sim não conceder. Mas eu não aconselho que faça. Não aconselho que faça porque causa uma discriminação com o trabalhador, aquele que está em casa não receber a refeição. Mas, se a convenção não disser nada, aí sim pode haver polêmica. Tem empresa que não vai conceder, mas há um risco, né, para a empresa de um empregado entrar com a ação pedindo aquele benefício. Há esse risco. Mas, em tese, não teria direito. Por quê? Porque ele não está tendo a refeição na empresa. Sim. Ele está na própria casa. Uma dúvida não tem transporte. Não tem vale transporte. Isso aí não há dúvida, porque ele não tem deslocamento. A confusão maior seria no vale alimentação, vale refeição. A não ser no híbrido, né?
No híbrido, aí esse não tem escapatória, que seria aquela assim, passo 2 dias em casa, 3 dias na empresa. Então, no dia que eu estiver na empresa, eu tenho que receber aquela refeição que é para todo mundo. E o transporte também, não exatamente. Agora, por exemplo, moro em Fortaleza, sou contratada em Fortaleza, né? Nos registros do setor pessoal, está lá meu contrato, Fortaleza. Certo. De repente, no teletrabalho, eu decido viajar e trabalhar de outra cidade. Sim. Como é que fica esse deslocamento? É 100% do colaborador, correto? Isso. Por que que é? Porque é uma escolha dele. A empresa não mandou que ele fosse. Você imagina ele ir para outro país. Não, eu vou prestar serviço no outro país, vou sair do Brasil. Isso é uma decisão do empregado. O que é que o empregador tem com isso? Nada. A não ser que o empregador queira pagar, né? Mas o empregador não teria obrigação. E nem no retorno dele, ainda tem essa. Ele desistiu, voltou para o Brasil, voltou daquela cidade que ele foi. Também não teria. Mas aí um detalhe, pegando um gancho da pergunta da Ana. Neste caso, vale a convenção do local de onde ele foi contratado e não de onde ele está prestando serviço. Isso é importante, que a medida provisória trouxe essa novidade. Então, vai valer qual a convenção? De onde ele foi assinado a carteira, de onde ele foi registrado. E não de onde ele prestou serviço. Isso é importante. Então, assim, qualquer brasileiro pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, mas a convenção é daqui, Isso, do estado, a lei vai valer a lei brasileira e a lei da cidade, a convenção da cidade onde ele foi contratado. Aí, só então, um pequeno detalhe. Desde que a lei brasileira seja melhor do que a lei estrangeira. Porque pode ser que a lei estrangeira seja melhor que a brasileira. Aí vai se aplicar à estrangeira. Imagine um brasileiro indo para a Espanha, algum país da Europa, em que a legislação trabalhista é bem melhor que a brasileira. Aí o que você vai dizer? O que é melhor? Tem que olhar o todo. Isso não é fácil. Com certeza. Você tem que olhar o todo, não é olhar um item só. Porque às vezes uma coisa lá é boa e outra não é. Então você tem que olhar no todo. Lá é melhor ou pior que o Brasil. Aí se no todo lá for melhor, vai se aplicar a lei de lá. Mas se não for, vai se aplicar a lei brasileira. Seria mais ou menos essa regra, certo? Eu acho que a maioria acontece, são brasileiros trabalharem para empresas de fora, né? Do que o contrário. Brasileiros lá fora trabalhando para aqui é mais difícil. E agora nessa alta da tecnologia, né? Onde deu um boom, acredito que... Isso explodiu, né? Até nós vimos no outro podcast que isso aumentou bastante. Os trabalhadores agora já colocam uma condição. Eu só aceito essa sua vaga se eu vou trabalhar em casa. Eu só aceito ficar nessa empresa se for para ficar em casa. Quer dizer, já tem gente colocando essa dificuldade, colocando essa condição. Porque com a pandemia que explodiu o trabalho remoto, eles gostaram, muitos gostaram, né? Tem algumas comodidades, ninguém pode negar, né? Não pode negar. Luiz, e assim, como auditor fiscal, quais são os desafios da fiscalização nesse mundo agora? Você tocou num assunto importante, que aí eu vou retomar uma pergunta anterior que eu terminei não respondendo. A questão dos custos, né? Dos custos a gente falou e passou e não respondeu. O que o empregado vai para casa aumenta os custos, não há o que discutir, né? Aumenta o custo de energia, de água, às vezes de internet. Ele tinha lá uma internetzinha fraca, uma internetzinha barata, que não atende, que não faz um download, vamos supor. Aí ele aumenta e triplica o valor da mensalidade. Então, tudo isso, pela CLT, o empregador tem que ressarcir. Não é a questão de vamos combinar, vamos fazer um acordo. Não, a CLT diz que deve ser ressarcido. Agora, por escrito. A empresa não vai pagar a conta de energia dele? Claro que não vai. Não vai pagar a conta de água dele? Vai não. Mas o que acresceu, o que aumentou, é devido pela empresa. Isso é a ajuda de custo. Mas o que aumentou mês a mês, como é que faz isso aí? Pronto. Pode, por exemplo, hoje eu estou trabalhando em casa, minha conta aumentou X%. Sim. Aí, próximo mês eu continuo em casa, mas eu recebi 300 visitas na minha casa, já não aumentou mais X%, aumentou 200%. Eu, assim, sempre aconselho, não só nem eu, alguns especialistas, de fazer uma média dos últimos 12 meses, da luz, da água, da internet, e ver o que aumentou a partir do momento que você começou a trabalhar em casa. Então, a média deu 100. Você agora está gastando 130, então houve um aumento de 30%. Então, teoricamente, a empresa teria que ressarcir esses 30% a mais. Né? Não tem que estar olhando mês a mês, não. Eu entendo que não, que é muito complexo. Mas, assim, vai de acordo a acordo, né? Porque a CLT diz que é um acordo. Esse ressarcimento é um acordo. Mas não acordo não é assim, eu vou pagar se eu quiser, não, empregador. Não, você tem que ressarcir. Né? E durante a pandemia, viu, o Solano, um dos pontos que também gerou ação na justiça foi isso. O não ressarcimento das despesas. O não ressarcimento dessas despesas. Por quê? Muito empregador ficou naquela. Você dê graças a Deus não ter sido demitido. Você dá graças a Deus você está trabalhando. Então fique em casa. Eu já ouvi. Uma amiga disse que ela aconteceu um monte de coisa assim. Na pandemia, eles tiveram que fazer mais coisa. E o que é que eu ganho? O emprego. O emprego. Né? É complicado. Ninguém pode negar que isso aconteceu. Mas assim, o ressarcimento, segundo a CLT, deve ser feito pelo empregador. Agora, a fiscalização vai em cima de quê? Vai em cima dessa questão do ressarcimento.
vai em cima da questão da jornada, se ela for controlada, porque muitos não são controlados, né? E o ponto mais difícil de todos, para não dizer impossível, a questão da segurança e saúde desse trabalhador em casa. Porque não tem como adentrar na casa do trabalhador. Nem pode, né? Nem pode, pela Constituição. E a gente não tem braço também para isso. A fiscalização não tem auditor suficiente para fiscalizar teletrabalhador em residência. Cabe muita orientação, né? E a empresa se resguardar em relação a esse assunto. Nesse ponto aí a empresa tem que fazer. É por isso que, às vezes, quando a gente fala em teletrabalho, para muitas realidades isso é perfeito e tudo, mas tem que ser olhado por vários ângulos, né, Luiz? Porque senão, em vez de você estar solucionando uma situação, você está causando outro problema futuro. Sim. A empresa, sim, tem umas economias? Tem, ninguém pode negar. A empresa economiza água, economiza luz, economiza até prédio, vamos dizer assim. Não sou que ela jogue todo mundo em teletrabalho, ela não precisa ter uma sede, não precisa ter um escritório mais, todo mundo na sua casa. Mas, como você falou, não se exime de questões como, por exemplo, a questão de segurança e saúde. Porque, vamos supor, joga o trabalhador em casa, sem nenhuma estrutura. Trabalhador mais humilde, que não tem condições de comprar uma cadeira confortável, dentro dos padrões de ergonomia. Computador. Pronto, o computador é o exemplo maior. Né? O trabalhador não tem o melhor computador. A empresa deve ceder o computador. Não é dar, não é doar. É ceder como se fosse um empréstimo, para devolver depois, né? Uma mesa, né, na altura, no padrão da ergonomia. Então, tudo isso a empresa tem que se preocupar, porque ele pode adoecer. Ele pode adoecer em casa, fruto do trabalho. E isso pode resvalar para cima da empresa. E a gente sabe que ele pode adoecer sem ser fruto do trabalho, mas por estar em casa e não ter fiscalização. Perfeito. E por não ter a estrutura adequada, vai ficar como culpa do trabalho. Exatamente. Então, se a empresa se resguardar com toda a documentação, com orientações, treinamentos, né? Porque ele não se exime de treinar. Tem que treinar. Isso aí é uma coisa que tem que deixar claro para o RH. Pode chamar esse trabalhador? Pode. A CLT diz lá. O fato de ir na empresa, na sede da empresa, passar um dia ou dois, isso não descaracteriza o teletrabalho. E se tiver treinamento, ele vai ser convocado, ele tem que comparecer, principalmente na área de segurança e saúde. Pois é, e nesse caso, assim, a empresa, quanto mais correto fizer, mais se resguarda. Né? Sim. Porque a gente sabe que pode ter algum adoecimento que não seja ligado, né, ao trabalho, mas que queira configurar. Perfeitamente. Até o próprio acidente de trabalho, viu, o Solânia, pode ter respingar alguma coisa na empresa. Principalmente com controle de jornada. Principalmente quando tem um controle de jornada. Então, assim, não dá para dizer, está em casa, eu não tenho nada a ver com isso. Não, a empresa tem sim, tem que estar ligada e não só orientar, fornecer os melhores equipamentos, treinar sempre, né? Porque o trabalhador ele pode estar em casa com a melhor cadeira do mundo, ele deitado na cama, com o computador virado assim para ele, sem suporte, com dor no pescoço, dor nos braços. Por quê? Porque ele não está nem aí, ele está em casa, porque é difícil fiscalizar, né? Agora, se ele adoecer e a empresa provar que deu toda a estrutura, aí já fica mais fácil de se eximir de alguma responsabilidade, né? Já fica mais fácil. Outra, até a própria elaboração de uma CAT vai ser um pouco complexo. Como é que eu sei que é um acidente de trabalho? Vai ter que ter uma mini investigação. Como é que eu vou fazer essa investigação? Sim, se é na casa dele. Se ele não me deixar entrar, por exemplo, né? Eu como empregador. Aí depois de tudo isso, será que sai mais barato? Assim, o custo-benefício, qual será? Tem que avaliar tudo isso. A produtividade desse trabalhador, como bem colocou a Anne. O risco da atividade. O risco da atividade. Se essa atividade, por exemplo, vamos supor que é meta, produção, mas é visitas na rua. Isso pode gerar, sim, um acidente de trabalho? Pode, porque eu estou visitando um cliente, faz parte do meu trabalho fazer visitas, vendas, né? Enfim, alguma coisa que eu tenho que sair de casa. Isso pode, sim, gerar um acidente de trabalho. E aí a responsabilidade da empresa vai ser, com certeza, cobrada. Até fazer um adendo em relação ao prazo de retorno, né, que a gente falou anteriormente. Sim. Tem que ter um prazo de mais ou menos 15 dias para o gestor avisar o setor pessoal para poder fazer um aditivo no contrato de trabalho, correto? É assim, você avisa para esse empregado que ele vai voltar e ele tem 15 dias para se organizar. Então é bom que faça isso com antecedência, você não pode contar com ele amanhã. Olha, você tem que estar aqui amanhã às 7 da manhã, não pode ser assim. Porque ele estava numa vida, como eu disse, se organizou no jeito que estava em casa e agora ele tem que se desorganizar e reorganizar, né? E aí o tempo que ele tem para se reorganizar é o tempo que o RH também tem para providenciar toda a documentação, tudo, né? Para mudar tudo de repente. Mudar tudo, os aditivos. A CLT, ela vacila em alguns artigos ao não deixar claro que é por escrito. Mas eu aconselho sempre a fazer por escrito. Até porque ela fala a palavra aditivo. É muito difícil, aditivo de boca. Né? De forma tácita, né? Só de forma tácita. Então, assim, eu aconselho a botar tudo no papel.
Então, vai para casa, vai no aditivo, papel. Volta para a empresa, volta no papel. Para deixar muito claro que ele foi, que ele voltou, cumpriu os prazos, né? Recebeu determinado equipamento. Sim, Papel, recibo, assim, porque aquilo ali é um ajuste de custo. Uma coisa também, viu, Solene, na ajuda de custo, que eu não aconselho e acho que isso chama a atenção da fiscalização, é uma ajuda de custo sem ter comprovação. Exemplo, a empresa, bom, eu acho que você vai gastar R$500. Aí eu dou R$500 de ajuda de custo. Isso não é um bom, né, para o pessoal do RH que está nos ouvindo, não é uma boa estratégia. Sim. Por quê? A fiscalização, não só a nossa do trabalho, mas também a da Receita, não vê com bons olhos a ajuda de custo sem comprovação. Então, pode ser complemento de salário. Né? Pode ser complemento de salário e pode virar salário. Porque se esses 500 for muito além do que a pessoa gasta, então virou salário. Então tem que ter uma comprovação. Quanto foi gasto de energia, de água, de internet, de papel? Eu posso ter empresário de papel, de tinta, de impressora, um monte de coisa. Tem que haver nota, tem que haver recibo dessas coisas, para que haja uma fiscalização pode entender o quê? Que eu gasto 100, mas como seu salário eu tenho que lhe dar mais, eu vou te dar 500 como ajuda de custo para não incidir nos encargos. Exatamente. Né? Até porque a ajuda de custo não tem limite. Pela reforma trabalhista não tem mais limite a ajuda de custo. Então eu posso dar 1.000, 2.000, 10 vezes o seu salário de ajuda de custo e isso teoricamente não teria incidência. Então esse risco existe para o RH. Então às vezes é tentado fazer isso. O empregador não quer saber de recibo, não quer saber de nota, não é bom assim. A RH faça tudo na ponta do lápis. Porque senão tem problema com a fiscalização. Algumas convenções padronizaram o valor, né? Do auxílio home office. Esse caso da convenção aí, tudo bem. Aí tem que ser aquele valor. Porque aí a convenção prevalece sobre a lei. Então, se ele padroniza o valor, vai valer a convenção. 200, 300. Mas o cara nem gastou isso. Não, mas a convenção está mandando. Né? E é o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo. E aí você pode não, deve ressarcir o que for mais. Né? Deve ressarcir o que for mais. Com certeza. E Luiz, você falou assim tem muitas polêmicas nisso, sim, que depois a gente vai tratar. Sim. O que é exatamente que você considera essa polêmica nesse momento aí? Bom, a principal delas é a questão da jornada, né? Se você olhar, a CLT ela foi alterada nessa medida provisória para dizer que o teletrabalhador, por jornada, ele está fora das horas extras. Ele está fora do capítulo de jornada, né? Aliás, por jornada não, por produção. Teoricamente, ele não tem horas extras, teoricamente. Por que eu digo teoricamente? Porque se esse trabalhador conseguir provar que está trabalhando mais do que 8 horas, ele poderá acionar a empresa na justiça e provar que extrapolava essa jornada. Entra a primazia da realidade. Entra a primazia da realidade, para quem não sabe, para quem nunca ouviu falar dessa palavra, primazia da realidade significa primeiro a realidade, depois os documentos. A realidade fala mais alto. Isso mas não está aparecendo, então não é de verdade, né? A realidade, ela se sobrepõe aos documentos. Então, assim, no documento você é teletrabalhador por produção. Mas no papel você está trabalhando 10 horas, 12 horas, 14 horas. Então você vai provar que fazia isso. Da mesma forma, aquele que tem ponto. O ponto está todo certinho, o cara só trabalha 8 horas, mas no mundo real ele está extrapolando. Então, de novo, ele vai provar que extrapolou. Resumindo, é uma presunção de que ele não tem hora extra. Presume-se que quem está em casa não tem hora extra, mas não é uma verdade absoluta. Então não é assim, está em casa, esqueça, não vai ter hora extra. Não, claro, eu não posso estar cobrando demais esse trabalhador, porque pode sim haver hora extra nesse caso. Até atenção, né, para o time de RH que trabalha em empresa no horário comercial e vai colocar o colaborador no teletrabalho por produtividade, porque aí corre muito esse risco da primazia da realidade. Né? Sim, ela se sobrepõe, né? E de novo, volto a repetir, quando ele diz, inclusive tem muita polêmica jurídica, se esse artigo da CLT, que eu estou falando do artigo, não disse ainda, é o 62 da CLT, se ele é constitucional, o que é que ele diz esse artigo? Ele diz que são as pessoas que não têm direito a horas extras, que não é só o teletrabalhador por produção, né? Tem também os gerentes, tem também as pessoas que trabalham em serviço externo. Então, muitos juristas entendem que esse artigo ele é inconstitucional, porque qualquer trabalhador teria direito a hora extra, e realmente é verdade. E alguns empregados ganham mesmo, né? Esse teletrabalhador, na pandemia, tivemos algumas ações na justiça, algumas foram relatadas e chegaram a ser publicadas, que o trabalhador ganhou e provou que passou do horário, né? Passou daquele horário. E aí ele ganhou as horas extras. Luiz, me diz uma coisa, assim, nesse teu mundo da fiscalização, sim, como é que vocês dão uma curiosidade agora? Tem nada a ver com o assunto, mas eu observando você falando assim, MP, medida provisória, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vocês estão assim, suscetíveis a vocês hoje chegam em casa é de um jeito, amanhã acorda já é de outro. Sim. Aconteceu muito. E como é isso? Tem que estar assim, você vai uma fiscalização aqui, tá? Sim. Você chega
aí tem algumas fiscalizações que você retorna, né? Sim, Que dá um prazo dá e um volta. prazo. Acontece de você chegar lá no outro momento, já é diferente? Acontece, porque houve, assim, uma explosão de medida provisória, né? Para quem não sabe, medida provisória, ela tem força de lei, portanto, ela vale imediatamente. Mas, às vezes, ela cai. Porque não foi votada, porque né? não foi votada e aprovada pelo Congresso. Ela tem o quê? 60 dias mais 60, no máximo 120. Por exemplo, essa que nós estamos falando, a 1108, ela vale até 7 de agosto. Se o Congresso não aprovar até 7 de agosto, ela cai. Essa da medida provisória que trata do teletrabalho, que mudou, né, esses conceitos, algumas coisas. Então, assim, qual porém? A gente hoje amanhece com 2, 3 medidas provisórias. Então, imediatamente, você já tem que ter uma outra olhada da fiscalização, porque quando muda tudo, o empregador também não está sabendo. O trabalhador, muito menos. Então, nesse momento, nós somos obrigados a orientar. Nós não podemos autuar na primeira vez que a gente chega. Por quê? Porque muita gente nem está sabendo. Você vai dizer assim, não, mas a informação hoje é rápida, é tudo em tempo real. É verdade. Mas existe um artigo na CLT que diz que lei nova, ela tem que ser orientada. Então, se eu chego numa empresa e tem teletrabalho e não sabe de nada dessa medida provisória, não está cumprindo nada, eu sou obrigado a orientar, porque ela está valendo ali menos de 90 dias. Então, é uma lei nova, recente, eu tenho a obrigação de orientar. Até uma curiosidade, né? O artigo do teletrabalho é super antigo, tem mais de 10 anos, mas agora é que ele veio ter uma força. Uma força maior e um uso maior, né? Não, mas todo mundo acha que é novidade. Exatamente. Né? Aí ela lembrou bem, em 2011 é o artigo que mudou a CLT, que tem essa história do teletrabalho, 2011. Eu estou dizendo, todo mundo acha que é novidade, porque tiveram algumas mudanças, Sim. O híbrido é novidade, Sim. né? Mas todo mundo acha que tudo é novidade. É verdade. Né? Que tudo é novidade. Eu acho que assim, a novidade é porque não tinha esse uso tão intenso. Né? A pandemia fez o uso intenso. Aí isso trouxe os problemas, né? Trouxe os percalços, as dúvidas. Essa dúvida do vale alimentação era a dúvida, uma das mais recorrentes. Eu concedo ou não concedo? Eu até digo que assim, tem convenção, se eu não me engano, a do comércio aqui de Fortaleza, acho que é, mas chegou um tempo que ele dizia assim, quem trabalha menos de 6 horas não recebe. Então, tu imagina o teletrabalhador. Então, tem que olhar a convenção. Mas é uma dúvida recorrente mesmo. E não só essa questão da jornada, de não conseguir controlar a produtividade, como a Anne colocou. Você não tinha métodos, você não tinha como fazer esse controle. Vai ter aperfeiçoando, né? Exatamente. E falando em rescisão, Luiz, hoje nesse nosso mundo online, né? A gente pode aplicar uma rescisão de forma online? É orientado que acontece? Uma telerescisão? Uma telerescisão. Na verdade, assim, ela tocou num assunto muito bom, que eu vou dizer qual é. Muita gente pensa que tudo da CLT é no papel, e não é. Por exemplo, todo mundo acha que o aviso prévio tem que ser no papel. Claro, não estou dizendo que o RH não faça. Não estou aconselhando nem dizendo que não faça. Faça no papel. Mas no rigor da lei pode ser telefone, pode ser um WhatsApp, pode ser e-mail, estou ciente, enfim, alguma forma que o trabalhador tenha conhecimento. E, finalmente, até de boca, né? Que tenha quem testemunhe, né? Olha, eu coloquei o empregado fulano de tal de aviso. Tem quem testemunhou? Tem, tá valendo. Então, assim, com a novidade da reforma trabalhista, que não precisa mais homologar a rescisão, não precisa mais levar a rescisão para a Caixa Econômica, nem para o seguro-desemprego, teoricamente pode, não tem nenhum problema. A fiscalização aceita o quê? Que você tem o termo de rescisão, que esse não escapa, você tem que ter, porque a lei exige o termo de rescisão, discriminando as verbas, o depósito bancário, que aí o depósito exime a assinatura. Se você tem um depósito bancário dentro do prazo, não precisa a assinatura do trabalhador. Mas o empregador quer, claro, vai chamar o empregado para assinar. Mas tem empregado que não vai mais. Quando ele já recebeu o dinheiro. Né? Ele está no teletrabalho, em outra cidade, em outro país. Aquelas plataformas de assinatura digital, né? As plataformas de assinatura digital. Então, assim, melhorou nesse ponto, facilitou, não tenha dúvida. Com a pandemia, muita coisa, né? E finalmente a carteira digital. Que não precisa mais. Traga a carteira para baixar. Isso acabou. Traga a azulzinha, Traga, né? não. Passe no RH com a sua carteira. Isso acabou. Não precisa mais da carteira digital. Então, é possível? Sim. Né? Agora, eu, empregador, sou daquele velho tempo que quer assinatura, eu quero exige, etc. Ele pode fazer isso? Pode, chamar o empregado para fazer. Mas quando é depósito bancário, o cara some. Ele não vem mais, porque ele já recebeu o dinheiro, né? Então, ele não quer mais aparecer lá. A não ser que dê algum problema que ele precise retornar. Ele tem um reajuste, né? Ou então um reajuste. Coisa, né? Aí ele volta. Né? E isso acaba fazendo com que ele retorne e vá reclamar. Aí ele pode ser que ele reclame de alguma coisa. E também a questão da homologação, que eu falei que foi extinta, mas, de novo, aqui alertando o pessoal do RH, se a convenção exigir,
Tem que fazer a homologação. É bom, é sempre claro isso, né, Luiz? Que a convenção sobrepõe. Sobrepõe, exceto né? na questão de se ofender a Constituição, se ofender as convenções internacionais, aqui não vale. Sim. Mas em cima, sobre a lei, ela prevalece. Então, se a convenção trouxer a homologação, tem que fazer. Ou se a lei for melhor do que a convenção, que nunca acontece. Não é né? Geralmente a convenção traz coisas melhores, né? Geralmente traz É. coisas melhores. Uma dúvida não sobre exatamente sobre o teletrabalho, mas sobre o online, né? Online. Olha aí, já tá vendo como é? Vão surgindo vários assuntos, né? Já diversos Mas tu podcasts. guarda, porque senão não tem outro podcast. O dossiê precisa ser físico e online, independente de onde a pessoa esteja. Né? O dossiê que você fala é a vida do trabalhador. Exato. É importante que você tenha nas duas formas, né? Mas assim, claro, o online está valendo, tá? Tem várias leis que falam da questão de você guardar tudo digitalmente e o auditor vai ter que respeitar, né? Uhum. Por exemplo, eu só posso exigir que você me apresente fisicamente, eu como auditor hoje, quando você tem um documento que está, eu, auditor, estou vendo que pode ter sido rasurado, que pode ter sido fraudado. Aí eu quero ver o original. Uhum. Mas fora disso, ele tem que aceitar digital. Né? Então, ele vai aceitar aí contra-cheque digital, vai aceitar folha digital, um monte de documentos digital. Agora, Ficha de registro. Ficha de registro, né? Agora, quando você tem uma suspeita de fraude, ele não tem jeito. Por isso que teria que guardar. E aí tem que guardar por um prazo de pelo menos 5 anos. Né? Pelo menos 5 E é anos. interessante, você falando aí do digital, do Sim. teletrabalho, e se pode ou não pode. Isso, antigamente, eu acho que você já deve ter passado por isso. Acontecia muito de chegar nas empresas, Sim. a fiscalização, aí o que é que o dono, o RH, seja, não, toda a nossa documentação é com o contador. Sim. Aí pedia para o auditor, para o fiscal voltar. Isso ainda acontece? Bom, ele tem a obrigação de dar um prazo, mas tem alguns documentos que tem que estar no local obrigatoriamente, né? Que não pode ser dado depois, né? Então, assim, isso ainda existe. A questão de conceder um prazo para que eu verifique os documentos, isso acontece. E qual é o prazo? Ele dá um prazo de entre 2 e 8 dias. É o prazo razoável não, previsto na legislação. Agora, tem algumas coisas que tem que estar no local. Por exemplo, ponto. O ponto, se a empresa, se o estabelecimento, tem que estar no local. Se ele escolheu o registro em papel, tem que estar no local. O registro de empregados que eu estou falando, né? Sim. Não é o registro via social. Se for via social, não tem que estar nada no local, que o auditor já está vendo. A questão do próprio ASO, né? Admissional, o último ASO, mais recente, tem que estar no local. E também a questão do livro de inspeção, que muita gente pensa que foi extinto. Não, o livro de inspeção não foi extinto. Ele vai ser tornado eletrônico em breve, ainda vai ser regulamentado. Mas, por exemplo, microempresa e empresa pequena não precisa de livro de inspeção. Mas ele ainda é obrigatório. Apesar de ser obsoleto, ser muito antigo, os auditores quase não usam, mas vai que algum auditor exige, o livro de inspeção tem que estar no local. Fora isso, folha, contra-cheque, comprovante de pagamento, rescisão, vai dar um prazo para ser apresentado. E é importante, né, Luiz, todo mundo assim, quem está ouvindo, até os empregadores também, entender o quê? Não é porque é teletrabalho que pula qualquer um desses processos. Tudo, seja ASO, seja todos os exames, tudo, até ele ir para o seu teletrabalho, tem que deixar na empresa tudo organizado e tudo feito. Vou aproveitar essa sua deixa aí para dizer uma frase. O teletrabalhador, ele é gente e ele é empregado. Né? Então, normal, ele é normal, porque na cabeça de alguns empregadores, ele é um freelancer. Na cabeça de alguns empregadores, ele é avulso. Enfim, eles inventam qualquer nome, mas ele é empregado. Então, não, pegando aí o gancho que você está dizendo, tudo que você faz para o empregado presencial na sua empresa, vai fazer. Pode chamar para a festa de Natal, né, Luiz? Para os treinamentos, vai chamar para tudo que tiver de reunião na empresa, pode chamar. Claro, pode fazer reunião online se quiser, né? Mas ele é empregado. Vai baixar a listinha de presença. Lista de presença, né? Ele tem que participar. Ele é empregado, ou seja, ele é gente, ele participa do dia a dia da empresa. E alguns, realmente, você tem razão. Pode pensar que é um autônomo, sei lá, um freelancer, né? E não é. E nesse mundo aí todinho do teletrabalho, do híbrido, tudo. Sim. Qual você falou assim, é um AMP? O todo é um AMP ou tem alguma coisa que já está para sempre, que já está ok? Boa pergunta. A CLT tem uns artigos a partir do 75A, né? 75A, B, C, D, com várias letras, né? Mas aí essa medida provisória alterou esses artigos e acrescentou outros, né? Então, o que é que ela trouxe de novidade, a medida provisória? Trouxe a palavra que você falou há pouco tempo, mágica, o híbrido. Você diz assim, mas não já tinha o híbrido? Não, teoricamente era assim, ou era lá ou era cá, ou seja, ou era em casa ou era na empresa.
Você vinha de vez em quando na empresa, poucas vezes. E agora? Você pode estabelecer 3 dias em casa, 2 dias na empresa, vice-versa. Metade da semana na empresa, metade da semana em casa. Isso é o híbrido, trazido pela medida provisória. E qual foi a outra novidade que ela trouxe? Essa questão de poder trabalhar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Você vai trabalhar, mas vai valer qual legislação? A do local onde você foi registrado. Outra novidade que ele trouxe foi a questão de separar o por produção e por jornada. É outra novidade. E uma outra novidade que muita gente passou batido, permite de vez teletrabalho para estagiários e para aprendizes. É porque aconteceu muito. Aconteceu durante a pandemia. Isso foi filho da pandemia? Foi filho da pandemia e eles colocaram isso na medida provisória, permitindo que o aprendiz e o estagiário também possam fazer home office. Porque se não tivesse essa permissão, não poderia. Né? E a pessoa vai ficar como responsável, né? Monitorar isso aí. Como é que fica um estagiário em casa? Pois é. Aí cabe a um negócio, a uma figura chamada supervisor. RH. Eu estava atrás do nome, não sabia se era supervisão, monitoria, estava atrás do nome e não achava. Cabe ao supervisor ficar, né, monitorando esse estagiário, que pode ser que realmente ele também não produza, né? E os relatórios da instituição também vão vir de qualquer forma, né? Sim. Então você tem que fazer esse acompanhamento, tanto o RH quanto o supervisor da área. Agora, Solange, assim, só vai para casa no teletrabalho se tiver condições de o trabalho ser desenvolvido em casa, né? Sim. Porque tem alguns estágios que vai ter que ter a presença, vai ter que ver alguma coisa, participar do dia a dia, né? E aí isso é importante. E a gente fala muito assim, é permitido. O é permitido não quer dizer que é obrigado. Sim. Vai depender de cada empresa. Sim. Não é uma decisão assim, tem que botar esse pessoal. Não é que tem que colocar, tá tem permitido. Cota. Tem cota. Não, 10 estagiários tem que ter 2 em tu casa, falou em né? cota, tem outra novidade da MP. Prioridade para quem é pessoa com deficiência e quem tem filho de até 4 anos. Isso é interessante, para quem tem filho até 4 anos. Prioridade, não é assim, né? vai na marra. Não, é prioridade. A empresa decidiu que vai ter teletrabalho. Decidiu? Ok. Quem são os prioritários? Quem tem deficiência e filhos com até 4 anos de idade. Então, até aí são prioridades. Quer dizer o quê? Que eu não posso mandar ninguém para casa sem antes passar por essas prioridades. Perguntar se eles querem. Se também eles têm que querem, concordar. É opção, né? Isso, pode ser que eles não queiram, pode ser que eles não queiram, né? É claro que a pessoa que tem filho até 4 anos é interessante ir para casa, né? Porque um filho até 4 anos requer ali uma atenção maior do pai ou da mãe, né? E o interessante nesse caso é manter o controle por produtividade, né? Sim, Porque se ele vai dar mais atenção ao filho... Fica complicado dia, cobrar né? a jornada de 8 horas, né? E é interessante para os RHs, quando ele diz, tem que perguntar primeiro a essas pessoas. Sim. Até deixar assinado, né? Ele dizendo que não quer. Que não quer. Porque senão daqui a Foi pouco... consultado e ele disse daqui não. a pouco ele disse assim, não, ninguém me perguntou, não. Eu Isso queria, é mas importante. ninguém me perguntou. Vai a né? dica aí para o RH. Ao fazer essa pergunta, deixar em algum canto evidenciado, claro, que ele foi entrevistado, que ele foi perguntado se ele queria. Não quis, então vamos passar para os próximos, né? Quem quer, né? Porque pode ser que a pessoa não queira. Porque, vai aumentar os custos, eu não tenho estrutura em casa. Eu não quero ir para casa, eu quero ficar aqui na empresa. Consigo me concentrar. Não consigo me concentrar, exatamente. E eu acho interessante, Luiz, a gente fala aqui, né, nesses nossos podcasts, que a gente resolveu falar muito dessa parte de departamento pessoal, Sim. né? Mas tem muita gente que a gente fala dos subsistemas, né? Que diz, a RH que trabalha com DP não trabalha com desenvolvimento de pessoas, é muito separado. Mas é tão interessante como são juntos. Sim. Todo RH que trabalha com a parte mesmo humana, desenvolvimento Sim. e tudo, tem que estar entendendo muito sobre essa área de DP. Sim. Porque ele é questionado, ele é perguntado, ele é solicitado a toda hora sobre essas informações. Todo o tempo. E o RH hoje, nessa nova missão assim, de estratégico, né, de business partner, ele tem que estar antenado nisso até para aconselhar, né, a diretoria. Uma decisão estratégica. Né? Uma decisão. É mais interessante deixar esse pessoal aqui ou ir para teletrabalho? Isso tem que ser consultado. O RH tem que ter esse conhecimento, né, para dizer os benefícios, os riscos, tudo. Para não ficar aquela coisa assim, vamos economizar luz, vamos dar 10 para casa, manda. Mas será que vai dar certo, né? Aí o RH tem que ser ouvido, porque às vezes essa decisão, você falou muito bem, é uma decisão só do gestor. O gestor quer porque quer que seja teletrabalho, mas tem que ter essa análise do RH se vai dar certo. Outra, quem vai monitorar? Nós vamos ter gente para fazer esse monitoramento? Vamos ter gente para fazer essa avaliação? Exatamente. Né? E outra coisa, né, que está no braço do RH, subiu o índice de problemas com saúde mental no home office, no teletrabalho. Então, o RH também precisa estar muito a par dessa situação, né?
Então, a decisão precisa partir dos dois lados. Essa questão do adoecimento mental explodiu mesmo durante a pandemia. Eu acho muito bacana até parabenizar, né, os RHs que estão nos Obrigada. ouvindo. Né, porque, Que atuaram assim, intensamente, né? E assim, o empresário que realmente quer uma empresa saudável e produtiva, tem que ouvir o RH. Tem que ouvir. Tem que ouvir, porque ele está ali, ele está balizando ali Isso. o tempo todo o que é melhor para a produtividade e para a saúde mental, como você está dizendo, né? E até para os colegas também de profissão, Sim. a gente também precisa ouvir os colaboradores, né? Sim. Com certeza, isso é a chave, porque senão a gente não vai conseguir levar para nenhum canto a informação. E o colaborador precisa ser ouvido, principalmente nesse momento da questão do teletrabalho, que esse teletrabalho ele tem uma série de implicações. Você falou muito bem a questão do adoecimento em casa. Isso é comum demais. A pessoa não tem sossego, às vezes a família é grande, a casa é pequena, então ele não consegue, então tem que ser tudo avaliado. Então não é simplesmente uma imposição, porque a gente sabe que às vezes na conversa com o empregado, pode ser que haja uma imposição do empregador, do gestor, para você ir para casa. Mas ele tem que abrir o jogo e dizer, olha, minha casa não tem estrutura, minha casa não tem condição. Tipo assim, nas entrelinhas ele está dizendo assim, aceite, senão você é demitido, né? Isso, aí é complicado, porque aí pode sim, isso aí travestir aí numa questão de assédio moral, né? Ó, você vai na marra para casa, deixando claro que essa história de ir na marra passou, foi na pandemia. Sim. Hoje é acordo, ou seja, o empregado só vai se ele concordar. Agora, não pode haver essa pressão psicológica para que ele vá para casa, né? Com certeza. E o empregador estava mandando na marra para casa também, porque ele não queria, né? E tinha que ir, né? Por causa da pandemia, né? Mas agora acabou essa fase. Aí tem que ser um acordo. E o empregado tem o direito de falar e dizer, não tenho condições na minha casa, não tenho estrutura. Porque não é só a estrutura, a questão do computador, da energia, não é a estrutura da própria casa, não tem um local reservado. Do ambiente. Ok? Ok. Acho que esgotamos o assunto com alguma Não, coisa. eu acho que não, porque se a gente falar mais, aí pronto, aí já não vai ter. É verdade, tem assunto aqui para vários podcasts. Verdade. Luiz, muito obrigada mais uma vez. É importante a gente deixar bem claro, gente, assim, que a gente vai, quando estiver colocando, hoje a gente está gravando, né? Mas Sim. vai ao ar. E no dia que for ao ar, a gente vai dar um jeito de colocar a data que está indo ao ar. Porque, por exemplo, a gente pode subir esse podcast amanhã, Sim, mas a pessoa só vai ouvir o ano que vem. isso. De repente, a gente está falando de lei, a gente está Sim. falando de convenções, né? Da própria MP, que pode não ser votada, né? Pode não ser Então, assim, aprovada. muito E o prazo está importante. apertado. Está apertado, 7 de agosto, está em cima. Entendeu? Então é muito importante a gente estar atento a isso aí, né? A quem for assistir vai depois dizer assim, valha, o Luiz disse, né? Aí vai processar o Luiz, Porque deu uma informação errada. né? Então, quem for ouvir, né? A partir de então ficar atento à data que foi ao ar, Sim, né? Para poder estar ciente da veracidade naquele dia. isso. Né? E que a gente usou Correto. muito a medida provisória, 1108, né? Que está em prazo de votação e pode ser que ela seja aprovada, pode ser que seja, inclusive, alterada e pode ser que ela caia. Né? Então, a gente pode ter... Acredito que vai ser aprovada porque está muito na Não, vez, né? exatamente. E é um assunto que, vamos dizer assim, muitas empresas estavam precisando de uma regulamentação mesmo. As empresas estavam precisando que essa regulamentação chegasse. Não está sendo falado de nenhuma alteração, não, né, Luiz? Não, tem algumas propostas de mudança, mas parece que são light, são tranquilas. Né? Talvez passe numa boa. Entendi. Obrigada, Anne, mais uma vez aqui com a gente, né? Nada. E é muito bom, assim, porque toda vida, quando eu chamo o Luiz, ele está sempre disponível, está sempre disposto. Eu quero parabenizar por isso. Obrigado Tá bom. também pelo convite, viu? E conhecer foi, assim, muito bom, tá bom? Que a gente tira muitas dúvidas e você sempre traz muita coisa boa por aqui. Ok, obrigado aí pelo convite. Obrigada a vocês que ficaram com a gente até aqui. E se gostou, curte, compartilha, indica para alguém, que isso é muito importante para nós. Segue a ProLabor nas redes sociais e o ProLaborcast vai ao ar toda segunda-feira às 6 da manhã, começando a semana com você. Aguarda que vai vir muito mais coisa boa nesse projeto.